Hoje é um dia muito especial, o Dia dos Pais, e nós sabemos que a realidade que vivemos, em muitas circunstâncias, muitas famílias não têm pai. Um pai presente, um pai ali. Às vezes o pai pode estar, mas não está vivendo. Eu queria pedir a um irmão que trouxesse água para mim, por favor. Estou aqui sem água. O que pregar no Dia dos Pais? A tentação que a gente tem como pastor, evidentemente, às vezes é agradar a plateia e trazer uma mensagem bonita, bela, que fala em boas coisas dos pais. O meu propósito nesta manhã é trazer-lhes uma mensagem de reflexão que possa servir de bênção, que possa ser um marco no relacionamento paterno-filial. Eu creio que essa é uma contribuição significativa que eu posso trazer a vocês. Por isso, a mensagem desta manhã traz por título A Ferida do Pai. E a ambiguidade é proposital, porque esta frase, este enunciado, pode falar tanto da ferida que o pai tem, como também da ferida que o pai provoca. A ferida do pai. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel 19. Primeiro livro de Samuel. O capítulo é o 19. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4 para introduzir nossa reflexão desta manhã. 1 Samuel 19. Desculpa, foi um equívoco meu. Segundo, tá? Eu falei primeiro, é 2 Samuel. Abri aqui e falei, não é bem isso que eu queria ler. Segundo livro de Samuel, ok, desculpa o pessoal aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, versos de 1 a 4. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. E naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. E o rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Existe uma frase que diz que em tempos de paz, os filhos sepultam seus pais. E em tempos de guerra, os pais sepultam seus filhos. Davi agora está experimentando a dor, uma dor inexprimível, em palavras, da perda de um filho. Um filho querido. Um filho que ele amou. Apesar de tudo o que aconteceu no relacionamento dos dois. E quando eu digo a ferida do pai, eu sou levado imediatamente a ver, a olhar para este relacionamento singular nas Escrituras entre Davi e Absalão. Dois homens feridos, dois homens que se feriram, um pai que sepulta seu filho. Todo sermão tem uma história. E este aqui tem uma história muito interessante. Era o ano de 1998 e morávamos numa esquina e perto da nossa casa havia um refeitório onde funcionários de uma empresa ali faziam suas refeições. E invariavelmente, em função disso, claro que eles faziam a dedetização e tal, mas invariavelmente aparecia uma barata. De repente, do nada, uma barata aparecia lá em casa. E o Lucas tinha algo em torno de 8, 9 anos de idade.
E a gente estava em casa assistindo, creio eu, um jogo da Copa do Mundo. Era um jogo importante, não me lembro se era a Copa do Mundo ou era final em Tóquio. E eu estava ali assistindo o jogo com ele, né? E o jogo estava emocionante. E de repente, do nada, uma barata sentou-se na janela e da janela ela aterrissou na sala. E aí, né, aquela percepção de pai, de aquele que está protegendo a casa. Eu já imediatamente falei assim, Lucas, olha, fica de olho na barata aí, eu vou pegar o veneno para matar a barata. E foi questão de segundos. Quando eu volto, está o Lucas e ninguém sabe da barata. Aí eu olhei para o Lucas e falei, você não ficou para olhar onde foi a barata? Ele... Aí eu virei para ele e falei assim, vacilão. Mais ou menos nesse tom. Não sei se você se lembra, mas eu me lembro claramente. E saí atrás da barata. Deduzi que ela estava no banheiro e realmente ela estava ali no banheiro. Fui lá, toquei veneno nela. Matei a barata com aquele trunfo de um pai matador de barata. Mas naquela hora o Espírito Santo que veio para nos convencer de todo o pecado, juízo e justiça. Falou com todas as letras para mim assim, tem um vacilão nessa casa e não é seu filho. É você. Aí eu voltei para a sala, o Lucas não estava na sala. O Lucas estava no quarto dele, amuadinho. Então você imagina um menino de uns 8, 9 anos, acabado, arrasado. Meu pai disse que eu sou um vacilão. Eu feri a identidade dele. E aí eu fui até onde ele estava, eu me agachei, olhei para ele e falei assim, filho, neste quarto tem um vacilão. E não é você, sou eu. Me perdoa por ter ferido o seu coração. Você não é um vacilão. Você é o meu filho. E criança tem um coração maravilhoso, né? Ele me abraçou, a gente chorou junto, voltamos para assistir o jogo de futebol. E a partir dali, então, Deus começou a falar ao meu coração sobre a importância de o pai estar sempre atento a isso, para não ser ele aquele que fere o coração do filho. Porque o mesmo texto que diz assim, filho, honrem seus pais, filho, obedeça os seus pais, também diz, pais, não provoquem a ira seus filhos. É uma relação de mão dupla. Essa relação paterno-filial. E aí então eu comecei a pensar como o coração de Absalão foi ferido por Davi. Eu me perguntei por quê? Por que Davi feriu o coração de Absalão? O personagem Batman, ele tem inimigos. Um dos mais sombrios dele é o Coringa. E essa ideia do coração ferido, nós podemos chamar de o estigma de Coringa. A história por trás do personagem Coringa é que um dia ele, menino, garoto, viu seu pai espancando sua mãe. E ele então tenta defender sua mãe, mas o pai bate nele também. E aí a mãe, na tentativa de defender o próprio filho, pega uma faca, o pai toma a faca da mãe, bate na mãe, e depois se volta para o filho, que está chorando num canto, assustado. E o pai chega para ele e diz assim, why so serious? Por que você está tão sério?
Vamos colocar um sorriso nesta cara. E sabe o que o pai faz? O pai enfia a faca aqui, ó. Abre. E ali surge Coringa. Feridos ferem. A história do vilão Coringa é de um menino ferido por um pai que por toda a sua vida ferirá as pessoas. Porque os feridos ferem. Mas agora vamos voltar para a história de Davi. A história de Davi começa em 1 Samuel 16. Se você quiser ir acompanhando comigo, aos pouquinhos eu vou evoluindo. Saul tinha feito algumas besteiras e Deus o havia rejeitado. Jessé era o pai de Davi. E Deus disse a Samuel: vai na casa de Jessé e escolhe um dos seus filhos para ser rei. Samuel vai à casa de Jessé e Jessé lhe apresenta 7 filhos. Nenhum deles foi escolhido por Deus. Mas aí então Samuel pensou consigo: Deus me manda vir aqui ungir um menino e não tem nenhum. Então ele pergunta para Jessé: acabaram seus filhos? E nessa hora Jessé diz: tem um cuidando do rebanho. Alguns estudiosos aprofundaram a análise dessa realidade. E não é algo que se diga claramente, é assim, mas há uma provável hipótese aí muito forte de que seja assim. Que Davi não tenha sido um filho legítimo. Que Davi tenha sido gerado numa relação de concubinato. Possivelmente Jessé tivesse uma concubina e Davi não era filho da sua esposa principal. Razão pela qual Jessé não o considerava como um filho naquela mesma condição que os outros 7. Ao olhar esse momento, a gente percebe que Davi tinha uma relação conturbada com seu pai. E seu pai com ele. Davi era de alguma maneira preterido. Se José era o preferido de Jacó, Davi era o preterido de Jessé. Porque vem o profeta em sua casa, ele reúne os seus filhos, mas Davi está cuidando das ovelhas. Uma das coisas que mais dói, que mais fere o coração de uma pessoa é rejeição. É ser colocado de lado. Alguém disse com muita sabedoria que o ódio não é o contrário do amor, porque o ódio é ativo, tanto quanto o amor. O contrário do amor é a indiferença. Jessé era indiferente em relação a Davi. É um garoto lá que está cuidando das ovelhas. Quando Davi é enviado para a batalha levando queijos para os comandantes da batalha, a gente percebe um pouquinho no comentário de Eliabe. Quando Davi chega, Eliabe comenta a seu respeito dizendo: este moleque orgulhoso está aqui entre nós quando deveria estar cuidando daquelas ovelhas. Ele é intrometido. De uma certa maneira, Eliabe estava dizendo: ele não é parte da família. Este relacionamento entre Davi e Jessé, embora a Bíblia não aprofunde muitos detalhes, mas mostra que realmente havia algum tipo de estremecimento. E o que acontece é que muitas vezes o relacionamento paterno-filial, por diversas razões, algumas justificáveis, outras não,
sempre é tumultuada. Às vezes, porque o filho é muito parecido com o pai. Às vezes porque o filho é parecido com a mãe. Ou às vezes porque o filho tem um temperamento que causa irritação no próprio pai. E por diversas razões, esses estremecimentos às vezes acabam se tornando uma hostilidade, se não declarada, às vezes camuflada. E os pais às vezes não percebem quando eles estão ferindo o coração de seus filhos. Às vezes estão achando que estão fazendo a coisa certa, quando na verdade estão causando um mal enorme no coração de seus filhos. Por isso eu recomendo de tempo em tempo perguntar ao seu filho: está tudo bem? Eu fiz alguma coisa que magoou você nos últimos dias? O que impede os pais de fazerem isso? Orgulho. Aquele machismo do patriarcado que traz a ideia de que por ser pai você está sempre certo. Ser pai não é garantia de estar certo. Às vezes no zelo paternal, nós cometemos erros por ação ou às vezes por omissão. Um pastor amigo falou-me que estava tendo imensa dificuldade com sua filha e que sentia que havia perdido o coração de sua filha. Eu perguntei a ele: você faz ideia de quando isso aconteceu? Ele falou: eu tenho absoluta certeza. Que foi num dia em que a igreja estava numa comemoração, era aniversário da igreja, alguma coisa assim. E houve um desentendimento lá na escolinha dominical. E a filha dele plantou a mão na cara do filho de um presbítero da igreja. Coisas que acontecem. E aí então o presbítero chegou para o pastor e disse: sua filha bateu no meu filho. Ele pensou: puxa, deve ter feito por merecer, né? Alguma coisa assim. Sem perguntar para a filha por que razão bateu no filho do presbítero. Ele falou para o presbítero: ela será disciplinada. E o presbítero disse: é o mínimo que eu espero da sua parte. Pelo pai você já conhece, dá para entender como que era o filho, né? Chegando em casa sem A nem B, ele disciplinou a filha. A filha engoliu em seco, não falou nada. As feridas não foram nas nádegas, foram no coração. Algum tempo depois, através da irmã, o pastor descobriu que o filho do presbítero queria beijá-la à força. E por isso ela meteu a mão na cara do insolente. Ele disse: pastor, quando ela chegou a uma certa idade, ela fugiu de casa, ela foi para um movimento hippie. Ela usou drogas. Ela se envolveu profundamente. Porque eu feri o coração dela. Por não tê-la ouvido. Por dar razão aos outros e tirar a razão dos meus filhos quando deveria ter ouvido quais são as razões do meu filho ou da minha filha. Eu confesso que eu fui um menino arteiro. Eu tinha diversos estilingues. E modéstia à parte, eu atirava bem. Praticava. E um certo dia eu estava em casa de boa. Aquele dia que você está com a sua consciência tranquila, meu pai chegou.
Marquinhos. Marquinhos significava que o bicho ia pegar. Fui até a sala, ele catou-me pelo braço, me arrastou para o quarto e me deu uma severa surra. Depois de ter me dado uma severa surra, ele disse assim: nunca mais quebre a vidraça da Dona Cota. Dona Cota era uma senhora idosa, a gente chamava de velha mesmo. Velha coroca a gente já falava, mas agora é uma senhora idosa, tá? Morava na esquina, o filho dela era uma peste, eu batia nele de vez em quando. Neto dela. Aí aquela senhora, ela disse para o meu pai que eu tinha quebrado a vidraça dela, e eu não tinha quebrado. Aquela não. Aquela não. Naquele dia eu estava com uma auréola na minha cabeça. Eu estava em paz. Mas tomei uma surra daquela homérica, né? Eu tomei muitas, essa eu me lembro. No dia seguinte, eu peguei o melhor estilingue e quebrei o resto da vidraça da Dona Cota. Eu falei, já fui disciplinado, então agora ficou elas por elas. Estou contando isso como vantagem não, só dizendo para vocês. Às vezes o coração dos filhos é ferido. E os pais não fazem ideia do que estão fazendo. Prestem muita atenção nisso. Davi foi um bom rei. Não temos dúvida disso. A avaliação que a Bíblia faz do reinado de Davi, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 5. Diz que Davi foi um excelente rei. Davi reinou em um período de transição histórica. O Império Egípcio estava em decadência. O Império Assírio estava em formação. Os 40 anos de reinado de Davi e os 40 anos de reinado de Salomão foram nesse ínterim. Houve expansão territorial, prosperidade, paz, vitórias nas batalhas. Davi começou a reinar aos 30 anos de idade e reinou 40 anos em Jerusalém. Davi sofreu de um estigma de ser um bom rei e um péssimo pai. Às vezes acontece isso, né? Às vezes o indivíduo é um excelente empresário, às vezes um bom patrão, um bom militar, um bom comerciante e um péssimo pai. Por quê? Eu não vou dizer para você que a rejeição de Jessé explica todo o fracasso de Davi. Mas eu quero dizer para você, e isso de maneira muito clara, que relacionamentos mal resolvidos entre filhos e pais interferem na paternidade dos filhos. Explicando. Se eu tenho um relacionamento complicado com o meu pai, a tendência é que eu venha replicar essa complexidade no meu relacionamento com os meus filhos. Porque a ferida do pai é levada para a paternidade do filho, e o filho fere o neto, fere o filho por causa da ferida do pai que não foi resolvida. Eu tinha 21 anos de idade, eu estava no seminário, e eu ouvi uma palestra sobre o coração paterno de Deus. E quando terminou a palestra, eu tomei uma atitude, eu escrevi uma carta para o meu pai e disse: pai, eu quero primeiramente dizer-lhe que eu não te honrei, eu não te obedeci como deveria ter honrado e te obedecido, eu te peço que me perdoe. Meu pai tinha a 4ª série do 1º grau. Meu pai escreveu a carta de volta. Ele respondeu a minha carta com as letras desse tamanho. Filho, você me honra e você me honrou. Eu tenho orgulho de você.
Eu não somente te perdoo, eu também te peço perdão. Daquele dia em diante eu não tinha mais um pai, eu tinha um amigo. E fomos amigos até o seu falecimento. Meu pai, meu amigo. Rimos juntos, pescamos juntos. Agora eu posso falar, né? Caçamos juntos, 1900 e quase nada, tá, gente? A gente caçou junto. Fez parte. Tivemos uma convivência tranquila. E nosso relacionamento foi restaurado. Um dia eu estava conversando com um homem. Eu, 40 anos de idade, ele 56. Ele viciado em bebidas alcoólicas. Eu cheguei para ele e disse assim: alguma coisa está errada aqui, não é? É o quê, pastor? Falei, quem deveria estar desse lado aí era eu, quem deveria estar desse lado aqui era você. Porque você tem 56, eu tenho 40. Agora, sabe por que eu estou com 40 aqui e você com 56 aí? Porque eu resolvi o meu problema relacional com meu pai. Eu falei para ele, eu vim aqui numa missão. Seu pai está nas últimas. Gostaria de levar você para que você pudesse restaurar o seu relacionamento com seu pai. Que você pedisse perdão para o seu pai e você pudesse obter o perdão dele também. Ele falou, pastor, você vai sozinho, eu não vou. O pai morreu. Ele não se reconciliou com o pai. Ele bebe até hoje. Já faz mais de 10 anos. Provavelmente amputaram a perna dele recentemente. Problema de relacionamento com o pai. Davi não foi um bom pai. Davi tinha 4 mulheres e 10 concubinas. Pelo menos 20 filhos. Aí não dá para ser pai, né? Gastava com certeza muito tempo com o governo, nenhum tempo com seus filhos. Seus filhos foram criados por suas mães. Dos 20 filhos de Davi, alguns são relatados, a sua história. Por exemplo, Amnon. Amnon era o primogênito. Sabe o que a Bíblia fala de Amnon? A Bíblia fala que ele era uma pessoa completamente volúvel, alguém altamente manipulável. Um manipulador manipulável. Absalão era o vaidoso. Adonias era o afetado. Sabe esses filhos afetados? A Bíblia diz que Davi nunca contrariou ele. Acho que quando contrariasse, ele deve se jogar no chão e fazer escândalo, né? É esse tipo aí. Tamar era uma mulher linda, irmã de Absalão. E Salomão, filho de Batseba, que o substituiu. Esses são os personagens que mais a Bíblia menciona. Eu quero me concentrar na história de Absalão. E quando você vai um pouco adiante, voltando lá para o segundo livro de Samuel, você vai encontrar no capítulo 13 o início da história que eu quero salientar nesta manhã. No capítulo 11, Davi cometeu o pecado com Batseba e ordenou a morte de Urias. No capítulo 12, Natã o confronta e ele reconhece o seu pecado. Mas depois de ter sido perdoado, Natã disse para ele, Davi, a espada não se apartará da sua casa. Foi a sentença de Deus. E quando você vai para o segundo livro de Samuel, capítulo 13, começa a se cumprir a profecia de Natã. Porque Amnon, o primogênito, ficou apaixonado por sua meia-irmã, Tamar. Ficou de tal maneira apaixonado que ficou até
doente de amores. Ele tinha um primo chamado Simeia, tranqueira, má influência. Simeia chegou para ele e falou: cara, você é um príncipe, não sei o que está acontecendo com você está ficando magro. Aí ele falou: é que eu estou apaixonado por Tamar. Aí o Simeia: faz o seguinte, dá uma miguelada aí, fala que está doente, aí você fala para o rei: eu não estou mal, fala para Tamar vir aqui, fazer uma sopinha, um caldinho para mim, que eu estou muito mal, tadinho. E o Davi caiu na besteira dele, falou para Tamar: vai lá, faz caldinho de galinha para ele. E a Tamar inocente foi lá e preparou a comida para ele, e quando foi levar para ele, ele mandou que todo mundo se retirasse, e ele forçou Tamar e a violentou. Tamar deveria ter entre 15 e 17 anos de idade. E as mulheres virgens em Israel, elas usavam uma roupa colorida. E o mandamento de Moisés dizia que se uma mulher fosse estuprada na cidade e não gritasse e não clamasse, ela seria culpada também daquilo. Era a lei de Moisés. Tamar, depois de violentada, então ela rasga sua veste colorida e sai pela rua gritando. Ninguém faz nada porque ela saiu da casa do príncipe. Silêncio! A lei de Moisés dizia que o estuprador deveria ser apedrejado. Tamar clamou, Tamar cumpriu a lei. Absalão ficou sabendo que ela tinha sido violentada, foi lá, abraçou ela e falou para ela assim: fica calma, o rei vai fazer alguma coisa. Nosso pai não vai deixar assim. E ele recolheu Tamar em sua casa. Uma mulher que fosse estuprada naquelas condições, ela nunca mais casaria. Ela estaria condenada a ser solteira para o resto da vida. Ninguém se casava com uma mulher violada. Amnon não estava simplesmente tomando a virgindade de Tamar. Amnon estava destruindo a vida desta jovem, como todo estuprador faz com sua vítima. Os dias se passaram. Davi não tomou nenhuma providência. Tamar violada, Amnon passeando no palácio, Davi não fez nada. Aí o Absalão falou: bom, se o meu pai não faz nada, faço eu. Já que ele deu aquela miguelada, falou que estava doentezinho para seduzir minha irmã e estuprá-la, eu vou usar o mesmo artifício. Como diz, com quem com ferro fere, é com ferro que será ferido, né? O Absalão chegou para o Davi e falou: ô rei, eu matei umas ovelhas ali e tal, e estou dando um churrasco, queria convidar o rei e os príncipes para comermos juntos. Aí o rei: eu não vou não, que você sabe, vem comitiva, aquele pessoal que quer sair na foto, de pendurado no rei, assim por diante, você sabe como que é, né? Vai 800 pessoas. Aí ele falou: então manda pelo menos os príncipes. E o Davi: beleza. Não se esquece do Amnon, hein? Tudo bem, esqueço não. Não, deve ter mandado um WhatsApp, né? Não. O Absalão convidou você para um churrasquinho lá. Não, maravilha, eu gosto de um cordeirinho assado. Só que o Absalão tinha reunido os seus servos e falou assim: olha, mete vinho nele. Daqueles bem barato assim, que é 80% de álcool. Soca vinho nele. Quando ele estiver bem passadão, mata ele.
Aí os servos, vai matar um príncipe, o sucessor? Ele é o primogênito. Absalão falou, mata ele e deixa o resto comigo. Adivinha o que aconteceu? Exatamente isso. O Amnão ficou todo felizão lá, os servos, meteram-lhe uma espada. Amnão está morto. Pelas vias erradas, a lei foi cumprida. Amnão era passível de morte. Não deveria ser assim, mas foi assim. Um filho morto, uma filha violada, um filho assassino. E Davi não fez nada. Eu fico me perguntando por que Davi não fez nada. Davi se sentia culpado por toda aquela circunstância. Davi teve dificuldade de lidar com sua culpa. Apesar de Deus tê-lo perdoado, ele ainda sentia culpa pela situação toda, porque tudo aquilo ele sabia era causa e consequência de seu pecado. Absalão fugiu. Eu estou ainda no capítulo 13. Foi se refugiar na casa de um rei pagão e lá permaneceu por alguns anos. Depois de algum tempo voltou. A ira do rei passou, mas Davi não o recebeu em casa. Verso 38 diz, depois que Absalão fugiu para Gesur, lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado pela morte de Amnão. Absalão voltou, e nessa hora que ele voltou, Davi teve uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de chamar o príncipe no palácio e falar assim, filho, eu, seu pai, não o rei, eu, seu pai, eu pequei. Eu deveria ter assumido a dor de Tamar. Eu deveria ter sido severo e rigoroso com o estuprador Amnon. Eu feri seu coração. Eu feri o coração da Tamar. Eu quero te pedir perdão. Mas Davi não fez isso. O que ele fez? Ele permitiu que Absalão retornasse, capítulo 14. Mas não quis que Absalão fosse ao palácio nem sequer para vê-lo, quanto mais para conversar e restaurar seu relacionamento. Resultado, a mágoa permaneceu no coração de Absalão. Algum tempo depois, Absalão, sentindo-se mais à vontade, começou a abraçar o povo, fazer uma campanha. E no capítulo 15 ele conspira contra o pai dele. Ele reúne um exército sob a liderança de um dos guerreiros de seu pai. E se declara rei no lugar de Davi. Davi, sabendo quem tinha se aliado com ele, chamou Joabe e falou, vamos fugir. Saíram de Jerusalém, cruzaram o rio Jordão e subiram, fugindo da ira de Absalão e dos guerreiros que estavam do seu lado. Davi agora corre risco de vida. Absalão não é mais só um filho ferido. Agora ele é um filho com um instinto de assassino. E os que estão do lado dele são perigosos, e Davi sabe.
Davi não tem outra saída a não ser deixar Jerusalém e fugir para salvar sua própria vida. Até que ponto as coisas precisam chegar para que algo seja feito? Eu lembro uma vez que foi televisionado essa ocorrência. Um jovem tentou um assalto num determinado lugar e o assalto não deu certo, a polícia foi avisada. Ele então pegou uma pessoa de refém, colocou a arma na cabeça dessa pessoa e foi saindo e fez exigências, e a polícia cedeu às exigências. Ele pediu um carro para a fuga. Então ele entrou no carro com a pessoa, ele disse que deixaria essa pessoa em determinado lugar e não queria que a polícia o seguisse. Então foi filmado isso, passou na televisão. E ele então foi até o determinado ponto onde ele disse que deixaria a pessoa, abriu a porta, a pessoa saiu, ele saiu correndo com o carro dele, e a polícia numa perseguição, vai de cá, vai de lá. Ele então perdeu o controle do carro, caiu no rio. Depois ele foi resgatado e tal, já morto. A cena que comoveu foi a cena do pai. Enquanto ele estava lá com a pessoa, o pai gritava lá de fora do megafone: "Filho, é o seu pai, eu estou aqui. Pela última vez, filho, me ouve. Filho, entregue-se. Filho, trate-se das drogas, filho." Depois que o filho morreu, aquele pai deitado no corpo, sobre o corpo dele, chorando, dizendo: "Meu filho, meu filho." Não é preciso chegar a tanto. Se você conhece história de missões ou quer saber de história de missões, você deve conhecer a história ou vai saber a história de Robert Pierce. Robert Pierce foi o fundador da Visão Mundial, uma das maiores missões que há no mundo hoje. Bob, como era conhecido, foi um excelente missionário, um excelente líder. Mas Bob não foi um bom pai. Bob foi um pai ausente, tão ausente que em viagem ao Oriente, em 1968, ele recebeu uma ligação de sua filha mais velha chamada Sharon. Por não cancelar a viagem ao Vietnã, ele não regressou para ver que sua filha estava tentando suicídio. Dias depois, ao regressar aos Estados Unidos, já não pôde mais visitá-la no hospital. Ela estava morta e havia sido sepultada sem ver seu pai. Antes de morrer, em 1978, Bob era apenas arrependimento por ter sido um excelente missionário e um péssimo pai. Não vale a pena ganhar o mundo. Não vale a pena fazer um excelente ministério se você não é um bom pai. Não vale a pena ser um excelente empresário, um fazendeiro, presidente da República, se você não é um bom pai. Se o relacionamento paterno-filial não está bem. Davi foi culpado da ferida do coração de Absalão. E porque o coração de Absalão estava ferido, Absalão queria eliminar aquele que o feriu. E por isso que Absalão queria matar seu pai. Só não conseguiu porque Joabe foi mais esperto. E quando Absalão estava em batalha, o seu cabelo se enroscou num galho. E Joabe não perdeu a oportunidade, pegou uma seta, mirou o coração de Absalão e atirou 3 vezes, ferindo mortalmente, de maneira que ali acabou a história de Absalão. E é nesse contexto que nós nos encontramos quando lemos o texto de 2 Samuel, capítulo 19. Davi chorava: "Absalão, meu filho, Absalão." Antes que aconteça algo que lhe traga grande tristeza ao seu coração, eu quero dizer a você, pai, há 2 coisas que você precisa fazer. A primeira coisa é perdoar o seu pai. Mas pastor, meu pai morreu. Perdoe seu pai, mesmo que ele já tenha morrido. Talvez você precise pedir perdão ao seu pai. Se ele estiver vivo, peça perdão para o seu pai.
E se ele estiver morto? Eu recomendei a um rapaz que estava com síndrome de pânico. Eu falei para ele, vai lá no túmulo onde está sepultado o seu pai e diz para ele assim, pai, eu peço-te perdão, eu te deixo aqui. Vire as costas e vá embora. Acabou o pânico. Era problema mal de relacionamento, mal resolvido. Perdoe seu pai. Peça perdão ao seu pai. Agora outra coisa que você precisa fazer, pai, eu digo para você fazer hoje, fazer sempre que for necessário. Chame seu filho de vez em quando. Senta com ele. Olha no olho dele e diz assim, filho, o pai feriu seu coração. Filha, o pai feriu seu coração. Um dia eu fiz isso com a minha filha. Ela disse, feriu sim, pai. Eu falei, como assim? Eu não esperava. Ela falou, pai, você não se lembra, mas um dia eu vim me queixar com você sobre um menino. E você não deu a devida atenção e eu fiquei muito magoada por aquilo. Eu achei que não era tão importante, achei que não era tão grave. Eu ia pregar coisa de 10 minutos depois. Mas eu devia ter dado atenção a ela. Eu pedi perdão e disse, filha, me perdoa. Como pai eu fui omisso, eu não protegi você. Eu deixei você exposta a um filho de um... Vou nem dizer o nome, né? De um pai que deixa o filho fazer o que ele queria fazer com a minha filha. Olhe no olho do seu filho e diga, filho, o pai feriu você em algum momento? As crianças vão descer, não iam? Por favor, pode chamar, Leandro. Eu quero desafiar os pais aqui presentes. Primeiro, se você precisa perdoar o seu pai, não importa se ele está vivo ou não. Absalão deveria perdoar o pai dele. Porque Absalão não perdoou o seu pai. Ele se deixou dominar pela ira e a ira o matou. Perdoe seu pai. Talvez você diga assim, meu pai não merece ser perdoado. Uma vez uma jovem me procurou, ela e a mãe dela. E ela estava desesperada. Ela disse, pastor, meu pai não deve viver mais 2, 3 dias. Os médicos já desenganaram ele. Eu falei, vamos orar por ele. Ela falou, não, mas eu não estou te procurando por isso. Pode? Não estou te procurando por causa disso, não. Eu estou lhe procurando porque eu preciso perdoá-lo. Falei, que bom. Ela falou, mas não é fácil, pastor. Falei, imagino. Ela falou, pastor, meu pai abusava de mim quando eu era criança. Eu disse a ela, eu sinto muito, muito mesmo. Ninguém merece sofrer o que você sofreu. Mas eu quero te pedir um favor, vai lá. Pega na mão do seu pai e diga para ele, no ouvido dele, eu te perdoo. Ela foi. Ele reagia muito vagamente. Ela pegou na mão dele e ela falou, pastor, eu não sei de onde veio aquela força, eu literalmente gritei no ouvido dele, eu te perdoo. Ela falou que ele estremeceu assim. E ela disse, uma lágrima escorreu dos seus olhos. Talvez aquele pai estivesse aguardando só esse momento para fechar o ciclo de vida. Perdoa seu pai. Mas agora os seus filhos estão aí. Seus filhos estão aí. Eu quero que você faça um exercício. Pode ser uma coisa bagunçada aí.
Se você tem 10 filhos, você vai fazer isso 10 vezes. Chega pro seu filho e fala assim: eu feri seu coração, meu filho. Repare se seu filho tem 20, 30, 40, 50 anos. Pergunta, Francis, pro André: eu feri teu coração, André? Se feriu, Jamile, tá, deixa eles ficarem juntos aí então, vai. Isso. Eu feri seu coração, meu filho? Lucas. Eu feri seu coração, meu filho? Deus te abençoe, meu filho. Abençoa seu filho. Glória a Deus. Se o seu filho disser sim, pergunte para ele quando, por quê. Sua filha também, pede perdão, pai. Porque Deus honra os humildes. Deus quer que o relacionamento de pais e filhos seja bênção. Nos últimos versículos do Antigo Testamento diz assim: e quando ele vier, está falando de João Batista, ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Mas ele falava mais ainda do Espírito Santo que estava em João Batista, pois o Espírito Santo é aquele que reconcilia o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Louvado seja Deus.